Tadeu cometeu um erro e escreveu a expressão 2 elevado a m multiplicado por raiz de 1 sobre 4.096 como 2 vezes raiz mésima de 1 sobre 4.096. Qual é a soma de todos os números reais m para os quais essas duas expressões têm o mesmo valor? Então a primeira coisa que a gente tem que perceber nessa é que esse 4.096 que aparece dentro das raízes aqui é uma potência de 2. A gente sabe que 2 elevado a décima é 1024, então 2 a 11 é igual o dobro disso, 2 vezes 1024, 2048. E o 2 elevado a 12 é o dobro do 2048, que é exatamente 4.096. Então esse número ali, 4.096, é 2 elevado a 12. E agora a gente vai querer saber para quais valores de m essas duas expressões têm o mesmo valor. Então, por um lado a gente tem, a primeira expressão é 2 elevado a m, multiplicado por raiz de 1 sobre... Agora eu vou substituir aqui o 4.096 por 2 elevado a 12. Então essa é a primeira. Então vamos manipular essa daqui até chegar numa expressão que envolve só uma potência de 2. Então nota que aqui tem 2 elevado a m. E aí essa raiz quadrada de 1 sobre 2 elevado a 12 é o mesmo que fazer raiz de 1, que é 1, dividido por raiz de 2 elevado a 12. Então raiz quadrada de 2 elevado a 12. É isso que a gente vai querer saber quanto que é. Então tem várias formas de simplificar isso daqui. Se você sabe a regrinha, que basta dividir aqui o 12 por 2, então vai ficar 2 elevado a sexta. Ou você pode escrever o 2 elevado a 12 como 2 a sexta elevado ao quadrado, e aí cancela a raiz aqui com o quadrado, porque 2 a sexta é positivo. E tem ainda uma outra opção, que é quando você faz a raiz quadrada, é o mesmo que elevar a meio. Ou seja, essa expressão aqui do denominador é o mesmo que fazer 2 elevado a 12 elevado a meio. E aí você usa a regra de potenciação normal aqui, que é potência da potência multiplica os expoentes. Então fica 2 elevado a 12 vezes meio, que dá 6. Estou falando dessas regrinhas porque a gente vai precisar para a próxima expressão ali. Para essa daqui é mais simples. Então a gente tem que raiz quadrada de 2 elevado a 12 é o 2 elevado a sexta. Então essa raiz aqui é exatamente 1 sobre 2 elevado a sexta. E agora quanto que dá isso? É o mesmo que 2 a m dividido por 2 a 6. Então, quando você tem uma divisão aqui de potências de mesma base, basta pegar a potência de cima e subtrair da de baixo. Ou seja, isso é o mesmo que 2 elevado a m menos 6. Então, beleza, a gente simplificou aqui a primeira expressão para uma potência de 2. Virou 2 elevado a m menos 6. Agora, como que fica a segunda? A segunda é 2 vezes raiz mésima de 1 sobre o 4.096 é 2 a 12 de novo. Então, de novo, a gente pode repetir o 2 e aí fazer raiz mésima de 1, que dá 1, dividido por raiz mésima de 2 elevado a 12. Então, vou usar aquela propriedade que eu falei, que fazer a raiz mésima é o mesmo que elevar a 1 sobre m. Então, esse denominador aqui é o mesmo que fazer 2 elevado a 12 elevado a 1 sobre m. E aí, quando você tem potência da potência, multiplica os expoentes. Então, isso é igual a 2 elevado a 12 vezes 1 sobre m, ou seja, 12 sobre m. Então, depois de fazer esse rascunho, a gente tem aqui que o 2 vezes essa raiz vai ser 2 dividido por 2 elevado a 12 sobre m. E agora vamos usar de novo a propriedade de quando a gente divide potência de mesma base. Em cima a gente tem 2 elevado a 1, que é 2, e embaixo 2 elevado a 12 sobre m. Então isso é o mesmo que 2 elevado a quanto? Ao expoente de cima, que é 1, menos o expoente de baixo, que é 12 sobre m. Então, se a gente quer saber aqui quando que essas expressões são iguais, basta a gente igualar o que a gente encontrou aqui em relação a essas potências de base 2. Ou seja, a gente quer saber quais os valores de m tais que o 2 elevado a m menos 6 vai ser igual ao 2 elevado a 1 menos 12 sobre m. E aí isso acontece se e somente se os expoentes são iguais. Então, m menos 6 vai ter que ser igual a 1 menos 12 dividido por m. Aí, subtraindo um dos dois lados, a gente vai ter m menos 7 do lado esquerdo igual 12 menos 12 sobre m do lado direito. E aí vamos multiplicar tudo aqui por m, para assumir com esse m do denominador. Então vai ficar m vezes o lado esquerdo, que é m menos 7, igual m vezes o lado direito. Aí cancela o m do denominador e vai dar menos 12. Então a gente vai chegar na seguinte equação quadrática aqui, que é m ao quadrado, m vezes m ao quadrado, menos 7m, mais 12, é igual a zero. Agora, quais que são as raízes dessa equação? A gente quer descobrir quais os m que são raízes dessa equação.
a gente pode usar aqui soma e produto. Nota que a gente vai ter duas raízes, m1 e m2. A soma delas tem que ser menos o coeficiente b aqui, que acompanha o m. Então, m1 mais m2, raiz dessa equação, tem que somar 7. E o produto tem que ser o termo independente aqui, que é o 12. Então, m1 vezes m2 tem que ser igual a 12. Então, quais são dois números que, quando somados, dá 7 e quando multiplicados, dá 12? Aí você vê que dá 3 e 4. M1 pode ser 3 e M2 pode ser 4. Então, se a pergunta é qual é a soma de todos os números reais m para os quais essas duas expressões têm o mesmo valor, como os únicos valores aqui que dão essa igualdade são m igual a 3 e m igual a 4, a soma é 3 mais 4 igual a 7. A resposta é a letra C.